Segundo Reis, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemo-nos de lá, cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Aleluia. Você crê nisso aqui, amado? Aleluia. Oh, glória. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: Levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Até aqui. Louvado, engrandecido, digno de glória, digno de adoração, digno de louvor, digno de elogio. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, digno de honra, de glória e de majestade pelos seus feitos poderosos. Amados irmãos, possivelmente o profeta Eliseu é um dos profetas mais intrépidos da Escritura Sagrada. E por que ele é um homem intrépido, ou um dos mais intrépidos da Escritura? Porque ele pede, Jorge, a Elias algo que talvez ninguém teria coragem de pedir. O quê? A porção dobrada do seu espírito. E por que é uma ousadia, uma intrepidez, Márcio? Pedir a Elias a porção dobrada do seu espírito. Porque Elias era alguém que orava ao Senhor e o Senhor respondia por fogo. A Bíblia diz que no tempo do rei Acabe, o rei Acabe ele casa com Jezabel, uma mulher que é sacerdotisa de Baal. A Bíblia diz que Jezabel ela manda matar os profetas do Senhor. E Elias, ele toma a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele fala: segundo a minha palavra não irá chover, nem chuva nem orvalho cairá, durante 3 anos e meio não cairá água, segundo a minha palavra. E não chove, porque quando alguém está debaixo da direção de Deus, Deus assina embaixo, amado. E não chove. E Acabe começa a mandar mensageiros a Elias. E Elias ora e fogo desce. Elias ora e Deus manda fogo e vai matando os mensageiros de Acabe. E a Bíblia diz que Elias vai desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo, que era a casa de Baal. Baal é conhecido como Deus do fogo, o Senhor das moscas. E a Bíblia diz que o profeta Elias, diante de 450 profetas de Baal e 400 de Azera, ele faz ali, amados irmãos, um sacrifício diante do altar que estava quebrado. Ele repara, oh glória. E a Bíblia diz que ele fala para os profetas de Baal começarem a clamar, começarem a orar, começarem a buscar os seus deuses. Os deuses deles, amados irmãos, não respondem. Porque o Deus daqueles, amados irmãos, que não serve ao Senhor dos Exércitos, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem nariz, não cheira, tem ouvido e não ouve. Mas o nosso Deus, oh glória, oh glória, oh glória, o nosso Deus tem ouvido e ouve. O nosso Deus, amados irmãos, tem boca e fala. E quando Deus fala, a terra treme. Treme. E quando o profeta começa a orar, fogo
e consome o sacrifício. Só que o profeta Elias, ele começa a murmurar com Deus, ele começa a reclamar diante de Deus, porque ainda que o povo vê Deus responder com fogo, o povo ainda não escolhe o Senhor. Ele fala: Senhor, só eu estou sendo zeloso diante do Senhor, só eu estou te amando, só eu te sirvo, só eu te busco. Ó Senhor, Jezabel matou os teus profetas e só eu fiquei. E ele vai se esconder na caverna, e Deus fala para o profeta: ei Elias, o que é que você está fazendo aí? Eis que tem 7.000 que não se curvaram a Baal, Elias. Não é só você, meu servo, porque quem guarda os profetas sou eu, quem guarda a minha noiva sou eu, quem guarda o meu povo sou eu, Elias. Não é você, quem faz tudo sou eu, Elias. Sou eu, Elias. E Elias, ele sai daquela condição de murmuração e ele começa a obedecer ao Senhor. E Elias, ele tinha o seu moço, porque o profeta, juiz e sacerdote Samuel, ele funda uma escola de profetas. Por quê? Porque ele já sabia que o ministério profético, ele seria caçado, ele seria perseguido. Porque o sacerdote, ele leva a voz de Deus para o povo, e o profeta leva a voz de Deus para o povo. E meus irmãos, sinceramente, o que mais importa não é aquilo que nós falamos para Deus, é aquilo que Deus fala para a gente, ó glória, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então nós precisamos de pessoas com ofício profético, com a voz profética. E quando ele está no monte, ele desce e ele fala para o seu moço: eu vou orar aqui. E a Bíblia diz que o profeta Elias, ele fica em posição fetal. Ele fala para o seu moço: desce e olha lá, porque eu ouço, ó glória, eu ouço um barulho de uma abundante chuva. Pode falar para esse rei carquético, frouxo, moribundo de Acabe, para ele comer e beber, porque Deus vai derramar chuva. O tempo de escassez acabou, a bênção chegou, ó glória. E ele desce. Quando ele volta, ele fala: Elias, eu não vi nada. Ele diz: desce de novo. Ele desce de maneira obediente. Ele sobe e fala: Elias, eu não vi nada. Ainda está tudo seco. Ainda não há uma nuvem no céu. O sol está rachando. A justiça divina está sendo estabelecida nessa terra por causa da desobediência das lideranças terrenas. Ele sobe de novo. Ele fala: Elias, ainda não há nada. Ele fala: faça isso 7 vezes e depois você sobe aqui. Quando o servo de Elias desce pela 7ª vez, ele diz: ah, eu estou vendo. É pequeno, mas eu estou vendo. É minúsculo, mas eu estou vendo. É pequeno, mas eu vejo. O que você vê? Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, glória. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Tu vai entender. Aquilo que Deus está fazendo em nós, ou alguns de nós, pode parecer pequeno no começo, mas no final vai ser grande, vai ser abundante, vai ser, meus irmãos, miraculoso para a glória do seu nome. Porque o servo do profeta, ele tem uma perspectiva diferente do profeta. Quando ele sobe e fala para Elias: Elias, agora eu vi. O que é que você viu? Eu vi uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. É onde que ele fala para o profeta: desce e fala para Acabe, porque eu ouço um barulho de uma abundante chuva. O profeta tem a audição apurada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, meu Deus, aleluia. O servo viu, o profeta ouviu. Não é o que você vê, é o que você ouve. O que importa diante do Senhor é a voz profética
Não olhe a circunstância. Não olhe a circunstância. Nas pequenas coisas, Deus está trabalhando. Nas pequenas coisas, Deus está operando. Tenha sensibilidade de ouvir a voz profética que o céu está rompendo e virá brevemente uma abundante chuva sobre a igreja do Cordeiro. O tempo do avivamento está chegando. O Espírito do Senhor está sobre a sua igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E Eliseu, ele está vendo todos os acontecimentos que está acontecendo no seu tempo. Ele percebe que a vida comum, corriqueira, de um agrícola, já não tem tanto êxito. E ele começa a se aproximar do profeta Elias. Amados irmãos, e ele cola no profeta Elias, porque o moço de Elias já o deixou, já se apartou. E a Bíblia diz que Eliseu, ele se cola, ele se aproxima, amados irmãos, porque quem quer Deus se aproxima com quem é de Deus. Quem quer o céu se aproxima com quem é do céu. Nesse momento nós temos que buscar, amados irmãos, o Senhor e a sua justiça. É tempo de separação. É tempo de algumas rupturas. E a Bíblia diz, livro de 2 Reis, capítulo número 2, que eles chegam em Gilgal, Elias e Eliseu. E quando eles chegam em Gilgal, Elias diz para Eliseu: ficai aqui, porque o Senhor me enviou aí para Betel. E Eliseu, ele toma a palavra e fala: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eles vão junto. Quando chega em Betel, Elias fala para Eliseu: ficai aqui. Ele fala: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eles vão a Jericó. Quando eles chegam a Jericó, Elias diz para Eliseu: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ele diz: ficai aqui, que eu vou para o Jordão. Eliseu fala para Elias: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ele fala: o que é que você quer? Ele fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito, Elias. Por quê? Por quê? Porque Eliseu sabia que a glória da última casa é maior do que a primeira. Ele estava falando assim: o ministério de Elias foi tremendo debaixo da lei, que dirá o ministério debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo? Que será? Que será? Quando os filhos dos profetas, que era por volta de 50, eles veem Elias e Eliseu, eles falam: meu Senhor, é hoje o dia que o teu Senhor te tomará por tua cabeça. Elias fala: eu sei, calai-vos, ficai-vos quietos. Por quê, amados irmãos? Quem sabe que vai ser arrebatado? Não precisa ninguém falar, Márcio, que vai ser arrebatado. Quem sabe que a última trombeta vai soar? Não precisa que ninguém fique falando. Quem é do céu vive a expectativa do céu. Aleluia. Glória. Oh, glória. Calai-vos, calai-vos, não precisa falar. Eu sei que ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Calai-vos, calai-vos. Não precisa me falar, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está falando: eu sei que o meu Jesus irá me buscar. Eu sei, eu sei, eu sei. Glória a Deus, aleluia. E Elias e Eliseu estão caminhando juntos. Juntos. Por quê? Porque é melhor ser dois do que um. Oh glória, oh glória, oh glória. E eles ficam ali. Aleluia. Ele fala: se você me ver subir, você vai receber a unção dobrada. Ok? Eles vão caminhando. A Bíblia diz que carro de fogo, ó glória, e cavalos de fogo, ó glória, rasga o céu à beira do rio Jordão. E eles tomam o profeta Elias, e ele assunta aos céus. Ele é arrebatado, ó glória. A Bíblia diz que a roupa e a capa caem, porque é da terra. O que é da terra
fica na terra, e o que é do céu volta para o céu, amados irmãos. Quem é da terra ficará aqui, quem é do céu tornará para lá. Quem busca Deus voltará para Deus, quem não busca Deus ficará aqui com o diabo e os seus anjos, amados irmãos. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele toma a capa, ele toma a muda de roupa, ele rasga as roupas e toma a capa e dobra, e ele já bate no Jordão, ele fere. A Bíblia diz que ele fere o Jordão. Por quê? Quando eles chegam no Jordão, Elias fere o Jordão e ambos atravessam a pé seco o rio Jordão. Amados irmãos, é a unção que estava sobre Moisés, que fez Moisés abrir o mar vermelho diante de Faraó e o seu exército. O mesmo Espírito que estava em Moisés estava em Josué, que também abriu o mesmo rio Jordão, repousava sobre Josué, Elias, e agora estava em Eliseu, e o Espírito estava em Moisés, Josué, Elias, Eliseu, está sobre a sua igreja hoje. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Ele fere e ele atravessa, e os filhos dos profetas, Cris, olham todos esses prodígios e falam: opa, eu vou acompanhar esse homem, eu vou acompanhar esse homem. Só que tem gente, amados irmãos, que não crê, tem gente que não acredita, tem gente que é audacioso, Rogério, tem gente que zomba dos profetas. Eu preguei certa vez uma palavra lá em Piabetá, escarnecedores de profeta, aquela passagem que o profeta Eliseu, por que ele é intrépido? Ele é zombado por meninos, por jovens que chamam ele de careca, porque eles viram Elias subir, Eliseu ficar e falaram: sobe careca, sobe, sobe calvo, sobe, sobe calvo, sobe. Ué, você não vai ser arrebatado não? Ué, cadê o arrebatamento? Ué, você também vai ser levado? Ué, cadê Jesus? Ué, cadê as promessas? Eliseu, ele é intrépido e fala: que venha ursas e comam vocês, e despedaçou homens. É o final de quem escarnece da profecia bíblica, não dos profetas. São comidos, como foi Herodes, de bichos. Aleluia. E os filhos dos profetas acompanham Eliseu, porque nós aprendemos, amados irmãos, com os exemplos dos outros. Tinha um moço de Elias, cujo qual eu já disse, e tem um moço de Eliseu. Tinha a escola, e aqueles que estavam para ser promovidos, por assim dizer, eles se aproximavam do profeta para exercer o mesmo ofício profético. O de Elias não tinha nome, o de Eliseu tinha nome. O nome dele era Geazi. É o mesmo que o profeta fala: abra os olhos do moço para que ele veja. Tem nome, mas não tem visão. Tem patente, mas não tem visão. Tem cargo, mas não tem visão. Não adianta ter patente que ter cargo se não tem visão. É necessário ter visão do céu para saber o que o céu está dizendo, o que o céu está fazendo. E o céu nessa noite quer que a igreja de Cristo tenha visão celestial do Senhor Jesus Cristo. Abre os olhos do moço. A Bíblia diz no capítulo de número 5 que tem um homem chamado Naamã, capitão, chefe dos exércitos do rei da Síria. Ele tem nome, mas é leproso. Tem reconhecimento, mas é leproso. Tem prestígio, mas é leproso. Ele comanda o exército, mas a lepra comanda ele. Não adianta ter nome, patente, não adianta ter fama. Meus irmãos, se tem lepra, não adianta comandar uma mega empresa e ser comandado pela lepra, chamado pecado, meus irmãos. Mas na graça, a Bíblia diz, amados irmãos, que o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega diante de Eliseu. Eliseu nem o recebe, ele fala: recebe ele para mim, porque eu já sei o quanto ele é soberbo. E para ele ser curado, eu tenho que ir quebrando logo o orgulho dele. Eu nem vou lá,
Porque quem é assim, quem tem prestígio, quem tem fama, ele gosta de ser recebido, ele gosta de ser elogiado, ele gosta mais ou menos dos primeiros lugares, ele gosta mais ou menos de ser pagiado. Ele fala, eu nem vou lá, que eu já vou quebrar ele nas pernas. Quando Geazi vai lá, Naamã já fica furioso. Cadê o profeta? Que aquela menina, aquela escrava que eu levei, falou, se eu soubesse o profeta que está em Samaria, da lepra ele me restauraria, ele nem sai para me receber. Será que ele não sabe quem eu sou? Já ouviu gente assim? Você sabe quem eu sou? Sabe quantos seguidores eu tenho? Sabe qual é a minha profissão? O profeta, estou um pouco me lixando, porque eu sou ministro do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer todas as coisas. O que é que tu quer? Sou leproso, estou bonito por fora, mas sou sujo por dentro. Tenho indumentária, mas estou fedorento. Tenho prestígio, mas estou purulento. Sou reconhecido nas ruas, mas quando eu chego dentro de casa, a lepra infodor. Tudo bem. Mergulhe no Jordão, já que você quer ser curado aqui. Jordão. Mas a banho e pardões são os melhores. Você quer ser curado ou você não quer? Você quer ser perdoado ou você não quer? Você quer salvação ou você não quer? Se você quer, mergulha no Jordão e você vai ser curado em nome de Jesus. Um servo de Naamã fala, meu Senhor, se eles pedissem coisa difícil, eu faço, não faria. Já estamos aqui, mergulha. E quando ele mergulha 7 vezes, como o servo de Elias subiu 7 vezes, a Bíblia diz que a pele de Naamã sai como a pele de um bebê, e ele é curado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo leproso de Mateus capítulo 8, que vê o Senhor descendo do monte das oliveiras, e ele desce e adora o Senhor e fala, se tu quiseres, tu me torna limpo dessa lepra. E Jesus disse, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Naamã, não se dando por vencido, ele vem com 2 mudas de roupa e 2 mudas de prata. Vou pagar o profeta. Eu já estou acostumado de ir na igreja e eles passarem a salva. Eu já estou acostumado de ir na igreja e me pedir oferta. Vou dar. Ele vai querer. Ei, profeta, o que é? Tenho ouro, tenho prata e tenho roupa. Tenho terra na mãe para você. Você não vai ver um terno? Eu tenho terno na mãe para você, meu irmão. Não precisa de terno de brechó, não. Como esse aqui é brechó. Brechó bem. Tem minha mãe. 5 mil, 10 mil. Se apresentar diante do povo de Israel. Congregação dos santos. Povo eleito, remido. Vai você com a sua roupa para o teu lugar. Vai você com a sua prata para o teu lugar. Porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Eu não preciso de nada da terra. Eu preciso do céu. Do céu. O que de graça recebeste, de graça dai. Não tomai pelo caminho nem ouro, nem prata, nem alforje, nem dinheiro. Pregai o evangelho a toda criatura, de graça e por graça, meus amados irmãos. Só que alguns servos de profeta parece que não aprendem. Naamã sai indignado com a sua prata e a sua roupa. Mas Geazi que viu, o olho brilhou. Ele sai como quem vai varrer o quintal. Eu vou aqui fora aqui, Eliseu. Tudo bem, meu servo. Ele vai pegar a vassourinha. Ela olhando para o profeta distraído, lendo a lei de Moisés. Aí larga a vassoura devagarzinho, para o profeta não ouvir. E vai indo atrás. Eu vou pegar Naamã. Eu vou cercar Naamã na esquina. Naamã, meu servo mudou de ideia. Meu Senhor mudou de ideia. Ele quer sim as 2 mudas.
Ele quer sim as pratas. Ah, quer? Então toma. Aí quando ele chega diante do profeta, a profeta que não estava lá, mas viu tudo. Oh, glória. O profeta é um tipo de Deus na terra. Oh, glória. Aleluia. Ele fala, aonde estava tu, meu servo Geazi? Ele fala, teu servo não estava em lugar nenhum, em nenhum lugar. Ué, não estava em nenhum lugar? Não foi meu coração contigo quando você foi diante daquele homem e pegou duas mudas de roupa e duas mudas de prata para comprar, amados irmãos? E ele diz o que ele vai comprar. Por quê? Porque o profeta já via lá na frente que além da roupa e do ciclo de prata, ele compraria camelos, ou seja, ele era avarento. Ele fala, já que você pegou as duas mudas de roupa, as duas mudas de prata, pega também a lepra de Naamã. Você quer fama? Quer o reino da terra? Pega também o que lhe oferece pecado. Vai ficar você e a sua semente leproso. Sério, hein? Esquisito, hein? Aí Jesus lança a palavra lá na frente. Lá em Mateus, Jesus fala, no tempo de Naamã, o leproso, só ele ficou curado. Mas ele diz, tinha muitos leprosos, mas só Naamã ficou curado. Opa, logo Jesus quer dizer quem? Geazi. Começou bem, terminou mal. Por quê? A visão dele não estava no céu, estava na terra. Cuidado aonde está a tua visão. Você pode servir um pastor bíblico, uma igreja bíblica, mas se a sua visão não for o céu, for a terra, se a sua visão não for Deus, for os homens, você vai pegar a prata, a roupa, o ouro e também vai pegar a lepra. Cuidado quem você olha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cuidado. Aí nós chegamos no capítulo 6. Tive que falar tudo isso para a gente entrar no capítulo 6. Geazi começou bem, Vitor. Terminou mal. Como Judas. Começou bem. Terminou mal. Começou vendo pessoas sendo curadas de lepra. Terminou leproso. Deus nos guarde disso em nome de Jesus. E agora, Eliseu precisa de um outro pupilo, precisa fazer outro discípulo. E os 50 filhos dos profetas, eles se aproximam agora do profeta Eliseu. E eles vão para a escola de profetas. E eles falam para Eliseu, meu Senhor, o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. Ele utiliza até um evangeliquez, né? Que o crente, quando está na prova, ele fala, ei meu irmão, como é que está? Estou no estreito, varão. Estreito. Ora por mim, que eu estou no estreito de Jeová. Então disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que nós habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Ou seja, eles tiveram inteligência espiritual. Eles falaram, Geazi foi sozinho sem o profeta, morreu leproso. Sozinho sem o profeta eu não vou. Se é para cortar madeira, para ampliar nossa tenda, alargar nossas fronteiras, sem Deus eu não vou. É tipo Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Eles aprenderam, eu até trabalho para ampliar o reino de Deus, mas eu não faço isso sem o Espírito do Senhor. Eu não prego sem o Espírito, eu não oro sem o Espírito. Nós não podemos fazer nada sem a direção do Espírito de Deus, meus amados irmãos. Eles falaram, vamos cortar madeira? Vamos. Porque o lugar que nós habitamos é estreito. Ok? Quando todo mundo estava saindo, um inteligente espiritual falou, é melhor a gente chamar o profeta Eliseu. Por quê? Lembra quando Geazi saiu sozinho? Voltou leproso. Aleluia. Quem anda com Jesus não fica leproso. Quem vai trabalhar com Jesus não fica leproso. Quem vai debaixo da orientação, da direção, com o Espírito do Senhor, trabalhando junto com o Senhor, não fica leproso, meus amados irmãos. É como a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Não faça nada sem Deus.
Porque quando nós fazemos com Deus, é tempo de ampliar as nossas fronteiras. É tempo de expandir espiritualmente. Ah, mas irmãos, quando Geazi saiu, a escola de profeta cresceu. Olha. Quando a lepra saiu, a escola de profeta, que outrora comportava todo mundo, não comportava mais. Ah, mas irmãos, quando o pecado sai do meio do povo, a igreja amadurece espiritualmente, a igreja desenvolve espiritualmente, a igreja trabalha junto, em conformidade com a direção do Espírito de Deus, com a promessa do profeta Isaías, que diz, Isaías 54, versículo 1, e diz: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz a filho, exalta de prazer com alegre canto, exclama tu que ainda não tivesses dores de parto, porque mais, ó glória, são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam e não se impeçam. Ele está falando, começa a adorar, começa a bendizer, começa a enaltecer o nome do Senhor, porque o Senhor vai estender, vai alargar, vai ampliar a tua tenda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquilo que era seco vai frutificar, oh glória, aleluia. É tempo de ampliar, é tempo de crescer, é tempo de ver o milagre de Deus florescer para a glória do Senhor. Está estreito. Vamos trabalhar juntos para Deus fazer crescer. E disse um: segue-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, versículo 2. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Aleluia. Eles aprenderam, amado. Eles aprenderam com o erro de Geazi. Ele disse: nós não podemos cortar a madeira sem a presença do profeta. Nós não podemos operar sem a presença do profeta. Nós não podemos pregar sem a presença do profeta. Senão nós vamos fazer na carne. Senão nós vamos operar na carne. E na carne a lepra vem. Geazi é o nosso exemplo, amado. Eu prefiro aprender com o erro dos outros do que com o meu. Isso é inteligência espiritual. Sabedoria. E eles tiveram essa sabedoria e falaram: não, vamos sozinho. O profeta vai conosco, ele fala: eu vou. Amado, se você convidar o Espírito de Deus, ele vai até você. Porque ele não invade. Edgar pregou. Disse Jesus: eis que eu estou à porta aí. Se abrir, eu entro. Se me chamar, eu vou. Se arrepender, tem perdão para você. Se você abrir o coração, eu entro e opero na sua vida. Aleluia. Para cortar madeira. Note, eles estavam à beira do Jordão. Então tinha árvores que de alguma maneira estavam limitando o crescimento da escola de profetas. E eles iam tirar as árvores, iam fazer das árvores viga. Ou seja, aquilo que nos atrapalha a crescer vai ser aquilo que é em Deus que nós vamos trabalhar, vai nos dar estrutura para crescer e amadurecer. O que é isso? Aquilo que te derruba hoje, aquilo que te limita hoje, aquilo que te atrapalha hoje de crescer, vai ser isso que Deus vai trabalhar em você, através de você, para fazer você crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Para isso, precisa de ferramenta. Trabalhar em obra sem ferramenta é difícil, sim ou não, Nelson? Né? Você vai tentar fazer um trabalho, cadê a maquita? Você fala, vamos virar o concreto. Vai pegar a enxada, aquelas enxadas redondinhas de prefeitura, você já viu? Não faz nada com aquela enxada redondinha. Os caras ficam capinando pedra. Fica redonda a enxada. Vai cortar a madeira, você pega o facão, tá certo. Precisa-se de ferramenta para trabalhar. Hein, Fernando? Já pensou? Vai soldar. Quando chega lá, não tem material. Você fala, como é que eu vou soldar? E como? Aí o versículo número 5 diz: e sucedeu que,
Derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Quando os filhos dos profetas estavam lá trabalhando na obra, trabalhando no reino, trabalhando para ampliar o crescimento do reino, ele, amados irmãos, estava debaixo da obediência. Ele começou a trabalhar, começou a tirar aquilo que atrapalhava o crescimento para estruturar o reino de Deus, fundamentado sobre a rocha. Quando ele pega o machado, ele vai bater em uma, o machado cai. E cai no Rio Jordão. Ele, ah, meu Senhor, porque é emprestado. Quando eu olhei esse texto aqui, eu falei: Jesus, quais ensinamentos nós tiramos daqui? O povo de Israel, amado, não era adestrado no ferro. Era a época do bronze. E já era um povo agrícola. Mas para Israel ter ferramenta, eles tinham que descer lá no povo filisteu que tinha a arte do ferro. E eles levavam suas ferramentas ou pegavam alugado, emprestado, as ferramentas para trabalharem. E assim ter êxito. Ele pega a ferramenta e ele começa a trabalhar, mas ele não percebe que o machado está frouxo. Ele não percebe que a ferramenta está brevemente para causar um acidente, ou quiçá perder. Eu não sei vocês, mas eu fui criado e ainda estou na roça. Eu já trabalhei com machado, não sei vocês, imagina. Já bati com machado. Cortar lenha, meu pai até hoje corta lenha. E geralmente quando a gente ia cortar madeira, para minha avó, meu tio, colocar um fogão de lenha, eles falavam: olha o machado, hein? Vê se não está frouxo. Por quê? Você pode levantar o machado e ele sair e bater na sua própria cabeça. Ou você bater de maneira errada e ele voar e tocar alguém. Causa acidente. Então você tem que examinar a ferramenta para ver se ela está ajustada. E você tem que usar a sua ferramenta, não a ferramenta dos outros. Não entra na guerra com a ferramenta de ninguém. Vá na guerra com a sua ferramenta. Davi foi enfrentar Golias. O rei Saul falou: toma minha armadura. Davi até vestiu, começou a andar todo duro, e uma mulher falou: não dá, meu rei, porque a sua armadura é muito grande para mim, está folgada. Eu prefiro ir com pedra e com a minha funda, porque está ajustada. Eu conheço, e foi Deus que me deu, e se Ele deu, eu vou operar baixo ao poder do Espírito Santo, amados irmãos. Ferramenta ajustada. Ferramenta ajustada. Aleluia. A nossa ferramenta, ela tem que vir de Deus, não dos homens. E quando vem de Deus, ela está ajustada. Ela está firme. E, amados irmãos, ainda que ocorra acidentes conosco, trabalhando para o reino, nós devemos entender aquilo que Romanos capítulo 8 diz. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Independentemente de que você está trabalhando, vivendo na fé, você tenha uma queda, você sofra um dano, entenda, sua queda não foi, amados irmãos ou amadas irmãs, para te destruir ou é o fim. É Deus aquilatando o seu caráter, a sua intimidade. É Deus fazendo você perceber que a sua ferramenta, a ferramenta que Ele deu, não estava ajustada. É Deus dando a experiência para você crescer na graça e no conhecimento, para que você seja ferramenta afiada na mão do Senhor. Aleluia. Trabalhe com a ferramenta que Deus te deu. E a despeito de ter quedas, não desperdice o talento que Deus confiou na tua mão, porque foi Ele que te deu. Em Deuteronômio,
tinha uma lei que guardava alguém que fosse fazer um trabalho com machado numa mata. A cidade de refúgio, que era para os leprosos, também era para os homicidas. Em especial, os homicidas que causaram um homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Deuteronômio 19, versículo 5, se não me engano, diz que quando você vai na mata e vai cortar uma árvore, e o cabo do machado solta e pega e fere alguém para a morte, vá para a cidade de refúgio, para que ninguém te mate. Ou seja, a graça. Você não queria fazer, mas ocorreu. É Paulo dizendo em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque quando eu quero fazer o bem, o mal está diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque com a carne sigo a lei de Deus, mas com o Espírito do Senhor eu sou salvo. Romanos capítulo número 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, aleluia, segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor. A cidade de refúgio em Cristo, não há condenação para você. Glória a Deus. Não há. Não há. Porque um salvo peca. Um salvo erra. Um salvo pode ofender o Espírito do Senhor? Pode. Mas quando ele assim o faz, quando ele assim estava operando, orando, cultuando, vivendo, adorando, ele cai, meus irmãos. Há uma tristeza na alma, há uma angústia no espírito, e ele não quer. Ele fala: eu estava trabalhando na obra, por que eu caí? Por que a minha ferramenta sumiu? Por que eu não consigo pregar mais, orar mais? Por quê? Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Note que ele exclama: ai, meu Senhor, porque era emprestada. Era emprestada. O dom que nós temos é de Deus. Deus deu. É de Deus. Tudo que nós fazemos é por causa de Deus, amados irmãos. E quando alguém perde aquilo que Deus deu, ele faz como Davi: ó Senhor, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero perder a alegria da tua salvação. Aleluia. Machado, a ferramenta afiada. Isaías 10:34 fala: e cortará com ferro e espessará da tua floresta, e o Líbano cairá pela sua mão, a mão de um poderoso. E quem é esse poderoso? O Senhor dos exércitos. Aleluia. É o que João diz lá na frente, Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E o machado está na mão de quem? Que corta? Jesus. É Jesus que nos dá essa ferramenta afiada, mano. Não dá para operar sem o Espírito Santo do Senhor. Quando você vai para a armadura de Deus, a única arma que corta é qual? A espada. Machado. Todas as outras são de proteção. A única de ataque para cortar é a espada do Espírito do Senhor, que é a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus cair da tua mão. E se ela caiu, hoje ela voltará pelo poder do Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. E hoje eu estou acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão de noite, é você? Vem você, gente, lá aqui pertinho. Glória a Deus. Quando o ferro do machado cai, o moço grita: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Jesus manda um discípulo atravessar. Levanta a tempestade, você lembra? E eles veem Jesus vindo sobre as águas.
E Pedro diz: se és o Senhor, manda que eu vá até ti. E Jesus diz: vem. Pedro começa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Homem. Aí ele começa a olhar o vento, a tempestade, e ele começa a afundar. Ele estava andando pela fé e ouviu Jesus falar: vem. Ele começa a afundar. Só que quando ele começa a afundar, ele faz igual o filho dos profetas. Ai, meu Senhor! Eu estou afundando! Eu caí! Eu pequei! Eu desisti! Eu abandonei! Eu perdi a ferramenta! Eu não prego mais! Eu não oro mais! Oh, Senhor, me sujei no pecado! Eu estou afundando! Ao versículo 6, olha que graça, mano. E disse o homem de Deus. Aqui, o próprio Deus, amado. Onde caiu? A pergunta. E mostrando-lhe ele o lugar, o homem de Deus pergunta: onde caiu? O nosso Deus, amado, não é o Deus do porquê. O que você caiu? O que aconteceu? O que será que você não avança? Ele só nos traz a memória e fala: onde é que caiu? O nome de Eliseu é: o Senhor é salvação. Quando aquele filho do profeta ele perde o machado, o Deus da salvação estava ali do lado dele. E nessa noite, pelo Espírito do Senhor, se você caiu, hoje é noite de graça, hoje é noite de perdão, hoje é noite de misericórdia, hoje é a noite de você falar: ai, meu Senhor, o Senhor da minha salvação. E ele pergunta: onde caíste? Onde? Aleluia, Deus. Porque o Senhor da salvação veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, o Senhor da salvação, veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 2,3 diz em diante: esta é uma palavra fiel. Ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, que deseja que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O Senhor da salvação está ao lado daquele que trabalha, que crê, que ora, mas que por alguma circunstância, por alguma falta de precisão, deixou cair a ferramenta, perdeu a ferramenta, caiu. Mas hoje é a noite de você gritar: ai, meu Senhor! E ele te pergunta: onde é que caiu? Onde é? O problema não é perder a ferramenta, porque a ferramenta era sua, emprestada. Ô pastor, aí que está o problema, eu tenho que dar conta. Mas a ferramenta é do Deus da salvação. Então o problema não é perder a ferramenta. O negócio é você saber onde caiu. Porque o Deus da salvação te pergunta: onde é que caiu? Nosso Deus é o Deus do onde, amado. Não é o Deus do porquê. Quem pergunta porquê é os homens. Para que eu preciso de salvação? Por que Jesus? Por que ele vem carne? Por quê? Por quê? Para que Jesus? O nome dele é Jesus, aí a fé. Nosso Deus é o Deus do onde. Adão, onde é que tu? Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Eu descobri nessa tarde que o nosso Deus é o Deus do onde. Aleluia!
Apocalipse capítulo 2 fala: a igreja de Éfeso, lembra de onde caíste e volte às primeiras obras. Lembra onde? Onde caiu o machado? Lembra? Calamassuri de Candarai. Você pode cair, mas se o Deus da salvação estiver ali, é a mesma coisa de Jeremias 18. É um vaso quebrando, caindo, mas caindo na mão do oleiro. Glória a Deus. Fica tranquilo. Cortar viga, cortar madeira, é contigo. Mas fazer machado flutuar é com Deus. É com Deus. Fica tranquilo. Quando ele grita e o homem de Deus fala: onde é que caiu? Tu sabe. Eu sei onde eu caio, ô Luiz. Eu sei. Eu sei. Deus só quer sinceridade. Ele fala: onde é? Fala, meu filho. Adão, onde é que você está? Fala, meu filho, confessa, confessa. Fala, eu sei, eu só quero que você confessa, fala. Porque aquele que confessa e abandona alcança no Senhor a misericórdia. Confessa. O diabo quer cerrar os teus lábios e nessa noite o Espírito de Deus quer abrir. Confessa. Disse o homem de Deus: onde caiu? Aí o texto diz: e mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro, meu Deus, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia. Foi a parte mais difícil do meu esboço, que eu tive que parar e orar por alguns minutos. Peguei dicionário bíblico para ver concordância onde tinha texto falando de machado, texto falando de árvore, texto que falava de árvore que flutua, de madeiras que flutuam. Eu falei: Jesus, por que a madeira flutuou? Por quê? Por que Eliseu não falou: suba, machado? Poderia falar. Ele falou, a onça veio e matou. Por que ele não pediu para o machado obedecer e subir? Ele corta uma madeira, lança nas águas e o machado flutua. E ele fala para o moço: pega, pega, pega. E eu parei e fiquei orando por alguns momentos. Minha dona foi lá, fez um café para mim. Quer um café, meu amigo? Eu falei: quero. Parece que ela percebe. Ela sempre me ajuda, minha esposa. Eu voltei para o texto. O Espírito do Senhor me trouxe Ageu. O primeiro templo, que era pomposo, cheio de ouro, cheio de glória, foi destruído. O segundo era de madeira, sem brilho, sem riqueza, sem fulgor. E os anciãos estavam chorando, porque o primeiro templo era glorioso, era bonito, era pomposo. E agora o segundo templo era de madeira. E o profeta, usado por Deus, fala: subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, diz o Senhor. E a Bíblia diz que eles não querem subir um monte e não levar madeira, porque eles estão preocupados com as suas casas estucadas. Eles estavam querendo viver do luxo, da glória. Eles não queriam, meus irmãos, levar madeira. Mas houve uma glória que subiu o monte, levou a madeira crua, e edificou a casa. E o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. E a madeira que ele levou era crua, uma madeira que boiava. Olha a frase que o Espírito me deu: a cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado derrubou. Não importa onde você caiu, e não importa no que você caiu,
Se você sabe onde você caiu, e o teu Deus te diz onde, e você mostra, o texto diz, e mostrando-lhe ele, amado, o Rio Jordão era um rio turvo, escuro, barrento. Por isso que Naamã não queria. Abã e Farpã, rios magníficos, belos, quase que cristalinos. Vai no roncador e você olha, a rua preta, barrenta, parece até a lagoa da Coca-Cola. Nem sei se está ainda daquela maneira, uma lagoa escura. Foi onde quase que eu me afoguei, que o salva-vida falou, negão, se tu cai aí a gente não te acha. Tá preto demais com a água. Só arrastando com arrastão para te achar. O Rio Jordão era assim. O pecado é assim, ó. É sujo, é escuro. Mas quando a gente está debaixo da direção de Deus, a gente mostra onde a gente caiu. Amado, a cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado derrubou. Só a cruz de Jesus tem o poder de levantar um homem morto, caído no pecado, e trazer ele à tona pelo poder do seu Espírito Santo. Só a graça de Jesus pode fazer isso, amado. A madeira boiando é a cruz. É a cruz. É a cruz. E por que ele traz o machado à tona? Ele diz, pega você, porque a cruz te levanta, mas agora você pela graça tem que dominar aquilo que te dominava. Agora você não pode mais deixar a sua ferramenta soltar. Você tem que olhar para ver se ela está ajustada, porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora será uma ferramenta nova. Oh, glória. Aleluia. Para dominar o pecado, para dominar a queda, é o mesmo machado, mas agora com a madeira crua, com a cruz, assim que se alguém está em Cristo, nova. E disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, madeira crua, e me segue. Ele foi lá e pegou. O texto diz, estendeu a sua mão e o tomou. Ele recebeu o perdão, ele recebeu a graça, ele recebeu a misericórdia. Romanos 5:20 diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ele recebeu o perdão do Senhor. Meu amado irmão, que essa palavra ela possa encontrar pessoas assim, que estavam trabalhando em Deus, mas que por algum motivo a ferramenta caiu, não olhou, ele não balançou o machado e viu se o peso da ferramenta estava ali tendo alguma folga. Na empolgação para mostrar serviço para Eliseu, ele já foi batendo. Tinha 50, amados irmãos, filhos dos profetas. Não era cada um que estava com a ferramenta, porque não era fácil ter machado, era custoso, era caro. Então a ferramenta é passando de mão em mão. Então cada um que ia batendo, o machado ia afrouxando, cada um que ia batendo, o machado ia afrouxando, e as pessoas não paravam para ajustar. Você precisa dar um pit stop na sua vida. Sua ferramenta está frouxa, sua ferramenta está quase caindo. Você está quase caindo nesse pecado, não caia, ajuste a sua ferramenta. Hoje é noite de você ajustar a sua ferramenta, se você ainda não caiu. Ajusta, não deixa, não perca. Mas se caiu, mostra onde caiu. Aqui, Senhor, aqui. E Ele vai lançar a cruz que levanta tudo aquilo que está caído, prostrado. Só Jesus pode endireitar o moribundo pecador. Só Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo e nada mais.